Se você está aqui nessa hora, eu já sei por quê. Não precisa nem me explicar. Não precisa nem nomear o que está sentindo. Eu sei porque essa oração existe para pessoas como você. Pessoas que chegam à noite e não conseguem apenas fechar os olhos e dormir como antigamente. Pessoas que deitam na cama e descobrem que a mente não obedece ao cansaço do corpo. Pessoas que já tentaram contar ovelhas, já tentaram respirar fundo, já tentaram tudo o que ensinaram para acalmar e ainda assim continuam acordadas enquanto o resto do mundo dorme. Você não está sozinho nessa hora. E antes de qualquer outra coisa, eu quero que tu ouças isso. Você não está sozinho, nem fisicamente, porque existe um Deus que está nesse quarto contigo agora mesmo, mesmo que tu não consigas sentir, nem em termos de experiência, porque há milhares de pessoas dormindo essa mesma oração comigo ao mesmo tempo, do mesmo jeito que tu estás fazendo, carregando cargas parecidas com a tua. A ansiedade é solitária por natureza. Ela tenta fazer a gente acreditar que ninguém mais sente isso, que somos defeituosos, que há algo errado com a gente que não existe com os outros, que todos dormem tranquilos enquanto a gente fica acordado lutando. Isso é mentira. Uma das mentiras mais cruéis que a ansiedade conta, porque a verdade é que milhões de pessoas no mundo inteiro estão nesse exato momento enfrentando o que tu enfrentas. E muitas delas estão aqui contigo, do outro lado dessa tela, ouvindo essa mesma oração na busca do mesmo alívio. Então respira, devagar, uma vez só por enquanto. Não precisa nem ser respiração profunda ainda. Apenas deixa o ar entrar e sair naturalmente e entende que esse espaço aqui é seguro. Essa oração é para ti. Esse momento é teu. Vamos caminhar juntos até o sono chegar. Eu preciso te dizer algo importante antes de começarmos a orar propriamente. A ansiedade que tu sentes agora não é pecado, não é fraqueza de fé, não é falta de amor a Deus. É uma condição que o corpo humano desenvolve por vários motivos, físicos, emocionais, espirituais, e que precisa ser tratada com compaixão, não com julgamento. Jesus mesmo, no Getsêmani, teve uma noite em que a Bíblia diz que ele suava como gotas de sangue de tanta angústia. O Filho de Deus encarnado passou por experiência noturna de ansiedade profunda antes da cruz. Se ele passou, tu pode passar também. E assim como o Pai enviou um anjo para fortalecê-lo naquela noite, o mesmo Pai está enviando ministração a ti essa noite através dessa oração. Não te condena pela ansiedade. Recebe tu mesmo como filho cansado que veio procurar o colo do Pai. Porque é isso que tu és agora, nem mais nem menos. Antes de começarmos a oração principal, acalma o teu coração. Se tu estás sentado, ajusta a posição. Se tu estás deitado, acomoda o corpo de forma que fique confortável. Os ombros soltos, as mãos em descanso. A mandíbula solta, porque geralmente apertamos a mandíbula sem perceber quando estamos ansiosos. E começa a sentir o peso do corpo no lugar onde tu está. Sente o peso dos ombros descansando. Sente o peso das pernas. Sente o peso da cabeça no travesseiro ou na poltrona. Isso é parte do que vamos fazer. Voltar ao corpo, voltar ao presente, sair da mente que gira em círculos e descer para o corpo que está aqui, agora, nesse momento, em segurança. A Bíblia tem uma frase extraordinária para momentos como esse. Está no Salmo 91, que é o salmo que vamos usar nessa oração inteira. A frase é: debaixo das suas asas te refugiarás. Refúgio. É isso que a tua alma está procurando essa noite. Não solução imediata para todos os problemas. Não resposta para cada pergunta que a mente está fazendo. Refúgio. Um lugar onde tu podes simplesmente estar enquanto as coisas se resolvem por si mesmas no tempo que elas precisarem.
Vamos ouvir o Salmo 91 completo agora, e eu quero que tu ouças como quem recebe palavras dirigidas pessoalmente pelo Pai, não como texto religioso, como mensagem de um pai que viu o filho acordado às 3 da manhã e veio sentar do lado dele para falar com ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, dirá ao Senhor: És o meu refúgio e o meu lugar forte, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te refugiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da pestilência que anda na escuridão, nem da destruição que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos olharás e verás o galardão dos ímpios, pois tu fizeste do Senhor o teu refúgio, até do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisarás sobre o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, pois ele me amou, por isso o livrarei. Eu o porei em alto lugar, pois conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na tribulação estarei com ele, dele me recordarei e o glorificarei. Com longa vida o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Volta agora por um momento para o versículo 5. Não terás medo do terror de noite. Essa frase é diretamente para ti essa noite. Para quem está acordado enquanto deveria estar dormindo. Para quem sente o coração acelerado sem motivo aparente. Para quem tem a mente correndo em direções que nem sabe explicar para os outros. Terror de noite. A Bíblia reconhece essa experiência. Ela não nega. Não finge que não existe. Não espiritualiza demais como se fosse só um problema de fé fraca. Reconhece que há algo real chamado terror de noite e em seguida declara: não terás medo dele. Isso é importante, porque essa promessa não vem de alguém que não entende o que tu passa. Vem do Deus que criou o sistema nervoso humano, que conhece cada hormônio que se agita no teu corpo, que compreende exatamente o que está acontecendo quando a ansiedade noturna aparece. E esse Deus, conhecendo tudo isso, declara: tu não vais ter medo, não porque o medo não exista, mas porque tu tens algo maior, tu tens refúgio, tu tens cobertura, tu tens asas debaixo das quais podes te abrigar enquanto o terror passa. Pai Celestial, eu venho a Ti nessa noite como quem vem cansado, não cansado do corpo apenas, cansado de lutar contra a própria mente, cansado de tentar acalmar o que não acalma, cansado de todos os métodos que já tentei e que funcionaram pouco ou nada. Venho aqui porque não sei mais para onde ir. Venho aqui porque tua palavra diz que quem habita no teu esconderijo tem refúgio. E eu quero esse refúgio agora, não amanhã, não quando a situação melhorar, agora, essa noite. Nesse exato momento em que a ansiedade está presente e o sono ainda não chegou, eu te entrego tudo o que está agitando a minha mente, cada preocupação que ficou rodando, cada medo que insiste em voltar mesmo depois de eu ter tentado expulsá-lo. Cada pensamento catastrófico sobre o futuro que me visita exatamente na hora em que deveria estar descansando. Não vou me envergonhar diante de Ti por sentir o que sinto, porque Tu conheces meu coração antes mesmo que eu abra a boca. Tu viste essa ansiedade aparecer. Tu me viste tentar lidar com ela por minha conta. Tu estás vendo agora o estado em que cheguei aqui. Recebe-me, Senhor, do jeito que eu estou. Com a respiração talvez um pouco acelerada, com o peito talvez um pouco apertado, com a mente que não para. Tudo isso, recebe-me inteiro. Em nome de Jesus, amém. Eu quero parar por um instante e te ensinar algo prático que pode ajudar dentro dessa oração. É sobre a respiração.
porque a respiração é uma das pontes mais diretas entre o corpo e o espírito. E a ansiedade geralmente começa afetando a respiração antes de qualquer outra coisa. Se tu estás ansioso agora, a tua respiração provavelmente está mais curta do que o normal, mais superficial, restrita à parte de cima do peito, sem descer para o abdômen. E isso manda sinal para o sistema nervoso de que está tudo errado, alimentando o ciclo ansioso. Vamos fazer uma coisa simples. Não te esforça. Não te cobra que faça certo. Apenas observa e tenta acompanhar o melhor que puderes. Inspira pelo nariz, bem devagar. Deixa o ar descer até o fundo, enchendo não só o peito, mas também o abdômen. Agora segura por um instante curto. Agora solta pela boca, bem devagar, como se estivesses apagando uma vela com cuidado para não apagar de vez. Inspira de novo, devagar, pela nariz. Deixa o ar preencher tudo. Segura, solta, devagar. Cada respiração assim é uma oração sem palavras. Cada inspiração é um pedido de paz. Cada expiração é uma entrega de peso. Continua fazendo isso no teu ritmo, enquanto eu continuo orando. Senhor, à medida que essa respiração acontece nesse coração cansado, ministra. Onde a respiração vai, que a tua presença vá junto. Que cada molécula de ar que entra traga também paz invisível. Que cada expiração leve também o que estava pesando por dentro. Tu criaste a respiração, Senhor. Quando formaste o primeiro homem, sopraste vida nele. Desde aquele primeiro sopro, o ato de respirar carrega algo sagrado. É lembrança constante de que existe alguém maior que nos permite existir a cada momento. Nessa noite, que cada respiração seja contato contigo. Não precisa ter palavras, não precisa ter teologia elaborada. Apenas respirar, apenas estar, apenas receber. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui sentindo que algo está começando a se acalmar dentro de ti, se inscreva no canal Casa do Pai. Aqui continuaremos caminhando juntos noites como essa, com a profundidade que a alma ansiosa precisa encontrar em oração. Quero te falar sobre algo que a Bíblia ensina e que poucos cristãos aplicam quando a ansiedade aparece. É o princípio de entregar os cuidados. No livro de 1 de Pedro, capítulo 5, tem uma instrução que é quase terapêutica quando usada direito. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar a ansiedade sobre ele. Não é abstração. Não é figura de linguagem, é ação, é movimento interior específico. A pessoa pega o que está sentindo e mentalmente lança para cima de Deus, transfere para as mãos dele, solta. E o motivo por que a gente pode fazer isso está no resto do versículo. Porque ele tem cuidado de vós. Tu não está entregando para alguém que não liga. Tu está entregando para alguém que especificamente se importa contigo, que tem cuidado de ti, que está atento a cada detalhe do que tu estás passando. Isso muda completamente o ato de soltar, porque soltar no vazio é aterrorizante. Soltar nas mãos de alguém que se importa é alívio. Vamos fazer isso agora em oração. Pai, eu lanço sobre ti nesse momento cada ansiedade específica que está dentro de mim, não em geral. Especificamente, se há uma preocupação financeira que está pesando, eu lanço sobre ti agora. Tu sabes qual é. Tu vês o número que está na cabeça. Tu conheces a conta que está preocupando. Eu entrego. Não é mais meu. Passou das minhas mãos para as tuas. Se há uma preocupação com algum membro da família, filho, cônjuge, neto, pai, qualquer pessoa da minha vida que está em situação difícil, eu lanço essa preocupação sobre ti também. Tu conheces essa pessoa pelo nome. Tu sabes exatamente o que está acontecendo com ela. Cuide dela melhor do que eu conseguiria cuidar por meios humanos. Eu entrego. Se há uma preocupação profissional, algum trabalho em risco, algum projeto que não está indo como deveria, alguma tensão no ambiente onde ganho a vida, lanço também sobre ti. A minha provisão
não depende apenas do meu esforço, depende da tua provisão. Eu confio nisso. Se há uma preocupação de saúde, algum sintoma no próprio corpo que me preocupa, algum diagnóstico pendente, algum medo do que pode ser descoberto em exames que ainda vou fazer, lanço também. Meu corpo está nas tuas mãos. Sempre esteve, apenas estou reconhecendo isso agora conscientemente. Se há preocupações que eu nem consigo nomear claramente, aquela sensação difusa de que algo está errado sem saber exatamente o que, essas também lanço sobre ti. Tu conheces a origem delas mesmo quando eu não conheço. Toma conta delas por mim, tudo. Cada preocupação que estava pesando dentro de mim agora passa para tuas mãos. E tu tens capacidade para carregar. Nunca foi pesado demais para ti. O que me esmaga é leve nas tuas mãos. Então eu transfiro, em nome de Jesus. Amém. Agora quero que tu experimentes algo. Depois de ter feito essa oração de entrega, observa como o corpo se sente. Provavelmente está um pouco mais leve. Talvez o peito esteja respirando um pouco mais solto. Talvez a pressão na cabeça tenha diminuído. Talvez os ombros tenham baixado sem que tu percebesses. Isso não é placebo. Isso não é imaginação. Isso é o efeito real de uma entrega real. Quando tu passas o peso para Deus e realmente confia que Ele vai cuidar, o corpo responde. Porque o corpo estava carregando em parceria com a mente. Quando a mente solta, o corpo solta junto. Se voltar alguma preocupação depois, e é normal que volte, não te assusta. Apenas repete a entrega, lança novamente. A ansiedade não desaparece completamente em uma única entrega. É processo, é conversa que a gente mantém com Deus noite após noite, às vezes minuto após minuto. Pai, ensina-me a arte de entregar e não tomar de volta, porque muitas vezes eu entrego e um minuto depois já estou pegando a preocupação de novo e carregando no meu ombro sem perceber. Dá-me a graça de deixar estar, de confiar que tu estás cuidando, de não precisar pegar de volta para monitorar se tu realmente está agindo. Quero te contar uma história bíblica que se encaixa exatamente nessa noite de ansiedade que tu está vivendo. É a história de Elias debaixo do junípero. Elias acabava de ter um dos maiores momentos da carreira dele. Tinha chamado fogo do céu diante de centenas de profetas pagãos no Monte Carmelo. Tinha provado publicamente que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Tinha sido usado por Deus de uma forma extraordinária. E logo depois disso recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel. E o profeta, que tinha acabado de enfrentar um exército de falsos profetas, entrou em pânico, correu, foi para o deserto. Sentou debaixo de um arbusto chamado junípero e falou com Deus uma frase que muitos ansiosos já disseram: "Basta, Senhor, leva-me, porque não sou melhor do que meus pais." Elias tinha chegado ao limite, ansiedade, exaustão, desejo de que tudo acabasse. Tudo isso está registrado na Bíblia sobre um profeta considerado um dos maiores da história de Israel. O que Deus fez com Elias é instrutivo. Deus não repreendeu, não deu sermão, não mandou Elias ter mais fé. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo. E esse anjo fez duas coisas específicas. Deu comida para Elias e deixou ele dormir. 2 vezes. Elias comeu, dormiu, acordou, comeu de novo, dormiu de novo. Só depois disso, Deus começou a conversar com ele sobre o que estava acontecendo. Deus reconheceu que Elias precisava, antes de qualquer ministração espiritual mais profunda, de comida e de sono. Das coisas mais básicas que um corpo humano cansado precisa. Isso te ensina algo sobre essa noite tua. Deus não está te julgando pela tua ansiedade. Ele está se inclinando sobre ti com ternura. Ele está oferecendo comida espiritual e sono antes de qualquer outra cobrança. Ele entende que ansiedade é condição que precisa de cuidado, não de palestra. Pai,
Eu recebo nessa noite o cuidado que tu destes a Elias. Reconheço que estou cansado. Reconheço que preciso de sono antes de qualquer outra coisa espiritual. Reconheço que essa noite não é para grandes batalhas teológicas. É para receber teu cuidado básico. Manda o anjo, Senhor, como mandaste para Elias. Ministra-me da maneira que tu sabes que esse corpo e essa alma precisam agora. Que o sono venha como vinha a Elias depois da comida do anjo. Que o descanso seja real. Que amanhã eu acorde com mais recursos do que estou tendo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história te tocou, se você se viu um pouco em Elias debaixo do junípero, se inscreva no canal Casa do Pai. Porque aqui seguimos falando dessas histórias bíblicas com autenticidade, reconhecendo que a Bíblia é mais honesta sobre a condição humana do que muitos ambientes religiosos permitem que ela seja. Existe uma passagem do Novo Testamento que é quase uma receita espiritual contra a ansiedade. Está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo escreve: Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha a estrutura dessa instrução. Não é só um mandamento abstrato de não ser ansioso. Tem um caminho prático. Primeiro, tomar a ansiedade e transformar em petição específica. Não guardar dentro. Articular. Dizer o que é que está preocupando. Segundo, fazer isso em tudo. Não apenas nas grandes questões, também nas pequenas, em tudo. Terceiro, misturar com ações de graças. Agradecer por algo em meio ao pedido. Isso é importante porque a gratidão e a ansiedade não cabem no mesmo espaço. Uma expulsa a outra, e o resultado é uma paz. Mas não qualquer paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Uma paz que nem faz sentido considerando as circunstâncias. Uma paz que guarda como soldado que protege o coração e os pensamentos. Vamos aplicar essa receita agora. Pai, eu não vou ficar apenas ansioso nessa noite. Vou fazer o que tua palavra ensina. Vou transformar a ansiedade em petição específica com gratidão. Em vez de ficar ansioso sobre o trabalho, eu peço a ti direção e provisão sobre o trabalho. E agradeço por ter trabalho, por ter capacidade de trabalhar, por tu ter me sustentado profissionalmente até aqui. Em vez de ficar ansioso sobre a saúde, eu peço cura onde for tua vontade e sabedoria para cuidar. E agradeço pelo corpo que ainda funciona, pelos anos de vida que já tive, pela capacidade que ainda tenho mesmo com limitações. Em vez de ficar ansioso sobre a família, eu peço proteção e cuidado sobre cada um. E agradeço por ter família, por essas pessoas terem entrado na minha vida, por poder amar e ser amado por elas. Em vez de ficar ansioso sobre o futuro, eu peço clareza para os próximos passos e coragem para dá-los. E agradeço porque tu já estás no futuro antes de eu chegar lá e porque nada me surpreende a ti. Em vez de ficar ansioso sobre coisas específicas que a minha mente ficava girando em torno nessa noite, eu nomeio cada uma delas em petição e acrescento gratidão por algo relacionado. E agora, conforme tua promessa, eu reivindico a paz que excede todo o entendimento. Essa paz específica de Filipenses, paz que vem sem ter explicação racional. Paz que se instala mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Paz que guarda meu coração e meus pensamentos como sentinela que não dorme. Recebo essa paz agora, Senhor. Não porque eu a merecesse por mim mesmo, porque tu prometeste, e tu és fiel em cumprir o que promete. Em nome de Jesus. Amém. Eu preciso abrir agora algo que merece atenção especial para quem sofre de ansiedade. É sobre o padrão dos pensamentos que a gente tem quando está ansioso.
Porque esses pensamentos seguem padrões específicos que, quando a gente reconhece, pode responder a eles com mais consciência. A ansiedade geralmente pensa em 3 direções. Primeiro, pensa sobre o futuro imaginando o pior. Fica elaborando cenários catastróficos que provavelmente não vão acontecer, mas que o cérebro trata como se fossem certos. Segundo, pensa sobre o passado, revisitando coisas que já aconteceram e que não podem ser mudadas, remexendo feridas ou fracassos para extrair mais dor deles. Terceiro, pensa sobre si mesma de forma crítica excessiva, ampliando cada defeito como se fosse fatal. Essas 3 direções consomem energia tremenda, e todas têm uma característica em comum: nenhuma delas está no presente. Todas estão no passado ou no futuro, ou em uma versão imaginada de si mesmo que não corresponde à realidade. Jesus disse uma frase sobre isso. Em Mateus 6 disse: "Basta a cada dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O presente tem o que é suficiente para o presente. Amanhã, quando chegar, terá recursos para o que amanhã trouxer. Mas hoje não tem capacidade de lidar com os problemas de amanhã. Hoje tem capacidade apenas para hoje." Essa é uma verdade libertadora para a ansiedade. Porque quando a mente começa a correr pelos cenários futuros, a gente pode respirar e dizer: esse problema ainda não é de hoje. Hoje tenho recursos para hoje. Quando amanhã chegar, Deus vai prover recursos para amanhã. Pai, eu te peço essa graça de voltar ao presente, sempre que a mente tentar me levar para cenários futuros que ainda não existem. Que eu consiga dizer para essa mente: fica aqui, fica agora, fica neste quarto, nessa cama, nessa respiração, nessa oração. E para o passado que a mente às vezes tenta puxar, dá-me também a graça de dizer: já foi, não tenho capacidade de mudar. Deus já trabalhou com o que aconteceu, não preciso continuar remexendo. E sobre os pensamentos críticos em relação a mim mesmo, que me convencem de que eu sou menos do que sou, dá-me a graça de lembrar quem tu disseste que eu sou. Filho amado, criado à tua imagem, justificado pela graça de Cristo, aceito por ti, não pelo que produzo, mas pelo que Jesus fez. Devolve-me ao presente, Senhor, que esse quarto agora, essa cama agora, essa respiração agora, sejam o único espaço em que minha mente habita. O resto fica com ti, para tu cuidares no teu tempo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa perspectiva trouxe algum alívio, algum reposicionamento interior, se inscreva no canal Casa do Pai e volta sempre que precisares de oração que trata a ansiedade com essa profundidade. Porque muitos ambientes tratam a ansiedade apenas espiritualmente ou apenas psicologicamente. Aqui tentamos honrar as 2 dimensões da realidade humana. Quero te propor agora algo simples, mas poderoso. É um momento de silêncio deliberado, de parar de ouvir palavras por um instante, de apenas estar, porque a mente ansiosa está acostumada a ser bombardeada de estímulo, informação, pensamento, preocupação. E uma das formas de acalmar é oferecer para ela o oposto: silêncio. Não estímulo, simplesmente estar. Nos próximos momentos, vou parar de falar por um tempo, e tu também vais ficar em silêncio. Não precisa fazer nada, não precisa rezar palavras formais, não precisa produzir sensações específicas, apenas fica. Se pensamentos vierem durante esse silêncio, deixa passar, como nuvens que atravessam o céu. Não precisa segurá-los, não precisa analisá-los. Apenas observa passar e volta a respirar. Se a mente tentar voltar para as preocupações, volta gentilmente para a respiração. Inspira, expira, sem pressa. Se sentires qualquer coisa durante esse silêncio, sensação de paz, sensação de sono chegando ou nada específico, está tudo certo. Não há resultado obrigatório. Respira, fica, simplesmente está aqui. Deus está presente nesse quarto contigo agora. Não é imaginação,
Não é sentimento que depende de tu sentires algo específico. É realidade espiritual, independente das tuas percepções. Deus está aqui porque Ele disse que onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas em seu nome, Ele está no meio delas. Tu aqui, eu aqui contigo através dessa oração. Deus aqui conosco. Respira sabendo disso. Mesmo em silêncio, Ele está ministrando. Mesmo sem palavras elaboradas, o Espírito Santo intercede por ti com gemidos que não se conseguem exprimir, como a própria Bíblia diz. Fica mais um pouco em silêncio. Quando as palavras voltarem, voltam naturalmente. Não precisa se esforçar por elas. Senhor, ministra a esse filho teu nesse silêncio. Acalma onde precisa acalmar. Segura o que precisa ser segurado. Preenche onde há vazio. Alivia onde há peso. Eu preciso orar algo específico sobre essa hora da madrugada. Se tu estiveres ouvindo essa oração nesse momento que muitas pessoas ansiosas conhecem, a hora que as pessoas chamam de hora do lobo, 3 da manhã, 4 da manhã, aquela hora em que o mundo inteiro dorme e tu está acordado com a sensação de que és a única pessoa viva no planeta. Essa hora tem uma qualidade específica. O silêncio é pesado, a casa parece maior. Os pensamentos parecem mais reais do que durante o dia. E a solidão que se sente nessa hora é diferente de qualquer outra solidão. Mas eu quero te dizer algo sobre essa hora. Essa hora não é vazia, mesmo quando parece. Deus habita essa hora. Ele está acordado nela. Ele está atento a quem está ouvindo essa oração nesse exato momento em que o relógio marca essa hora, que geralmente é abandonada pelos que dormem. E talvez haja algo de propósito nisso. Porque na Bíblia, várias histórias acontecem nessa hora específica da madrugada. Jacó lutou com o anjo nessa hora. Jesus caminhou sobre o mar para os discípulos no meio da madrugada. Foi durante uma vigília na madrugada que Pedro foi libertado milagrosamente da prisão. A madrugada é hora em que Deus frequentemente opera. E quem está acordado na madrugada tem um privilégio que os dormentes não têm. Está disponível para a comunhão silenciosa com o Pai de uma forma que não está disponível durante o dia agitado. Talvez a tua ansiedade que te acordou nessa hora tenha sido reinterpretada por Deus como convite. Convite para estar com Ele em uma hora em que tu normalmente não estaria disponível. Convite para um encontro que talvez não acontecesse de outra forma. Pai, eu recebo nessa hora. Se for essa hora que me encontra ouvindo essa oração, a tua presença especial, a que está mais disponível na madrugada para os que estão acordados. Que essa insônia que me fez chegar aqui não seja apenas fardo, seja também oportunidade. Fala comigo nessa hora, Senhor. Mesmo que eu não perceba claramente o que tu estás dizendo, planta algo no meu espírito nessa vigília involuntária. Deixa que algo seja transformado em mim durante essas horas silenciosas da noite que eu não escolhi, mas que agora estou oferecendo a ti como oportunidade de encontro. E que quando finalmente o sono vier, eu adormeça com a consciência de que essa noite não foi desperdiçada. Que algo aconteceu mesmo que eu não consiga descrever. Que tu ministraste de maneiras que meus olhos não vão necessariamente reconhecer, mas que vão produzir fruto nos próximos dias. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma oração que eu quero fazer especificamente sobre o corpo, porque a ansiedade não é só mental, é física. O corpo carrega, o corpo manifesta, e geralmente esquecemos de orar pelo corpo diretamente quando oramos sobre ansiedade. Pai, eu oro sobre esse corpo que tu me destes, sobre o coração que pode estar batendo mais rápido do que deveria nesse momento. Peço que o ritmo seja restaurado, que cada batida encontre o tempo certo, que a agitação interna diminua até o coração voltar à sua cadência de descanso. Sobre os pulmões que podem estar respirando de forma restrita, peço abertura, que o ar entre fundo,
Que cada célula receba o oxigênio que precisa, que a respiração se aprofunde sem esforço. Sobre os músculos que podem estar tensos em pontos específicos, peço relaxamento. Os ombros altos de tanta tensão acumulada que baixem, a mandíbula apertada que solte, o pescoço rígido que amoleça, as costas travadas que descansem. Sobre o estômago que pode estar em nó, peço alívio. Que a digestão continue fluindo, que o desconforto se dissolva, que o corpo volte a confiar que está em segurança. Sobre a cabeça que pode estar dolorida de tanto pensar, peço leveza, que a pressão interna diminua, que a dor se vá, que a mente pare de pressionar por dentro como tem pressionado. Sobre os olhos que estão cansados de ficar abertos quando deveriam estar fechados, peço o sono. Que as pálpebras peguem peso, que se fechem quando o tempo certo chegar, e sobre todo o sistema nervoso que está em estado de alerta sem necessidade, peço o modo de descanso. Que o corpo reconheça que está em lugar seguro, que o estado de luta ou fuga seja desligado, que o parasimpático assuma o comando, que a recuperação comece a acontecer. Cura esse corpo essa noite, Senhor, não só do cansaço do dia, da ansiedade que tem se manifestado nele. Restaura o que tem sido desgastado. Renova o que tem sido exaurido. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração sobre o corpo alcançou pontos específicos que estavam precisando desse cuidado, se inscreva no canal Casa do Pai. Aqui respeitamos a totalidade do ser humano, corpo, alma e espírito, sem separar como se uma parte fosse menos espiritual do que a outra. A outra história bíblica que quero trazer para essa noite é a história de Ana, mãe de Samuel. Ana é personagem especialmente importante para quem sofre de ansiedade, porque a Escritura registra sobre ela algo que poucos textos registram sobre outras pessoas. Ana orava com tanta angústia no coração que o sacerdote Eli, ao vê-la no templo, achou que ela estava bêbada. Pensa nisso. Uma mulher orando com tanta emoção, com tanto peso interior, com tanto movimento nos lábios enquanto o choro corria sem conseguir parar, que um sacerdote experiente confundiu aquilo com embriaguez. Esse é o nível de angústia que Ana carregava antes de ir para aquele templo. Ana tinha uma dor específica, queria ter filho e não conseguia. Outra mulher da casa tinha, e não perdia a oportunidade de lembrar a ela disso. A vida inteira de Ana era marcada por essa ferida que parecia nunca cicatrizar. E foi carregando toda essa angústia acumulada que ela foi até o templo e orou. Não orou bonito. Não orou calma. Orou com a alma derramada, sem controle estético, sem preocupação com o que os outros pensariam da cena. O que aconteceu depois é instrutivo. Quando o sacerdote se aproximou e ela explicou o que estava fazendo, Eli a abençoou. Disse: "Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste." E a Bíblia registra que Ana foi embora, comeu. Seu rosto já não estava mais triste. Ela ainda não tinha recebido a resposta específica, ainda não estava grávida, ainda não tinha o filho nos braços. Mas algo mudou nela, só do fato de ter derramado a alma diante do Senhor e ter recebido a palavra pastoral de paz. Isso te ensina algo sobre essa noite. A oração não precisa ser bonita. A oração não precisa ser elaborada. A oração que a alma ansiosa oferece a Deus pode ser desorganizada, com choro, com palavras desconexas, com lamentos que soam mais como gemidos do que como súplicas formais. Deus recebe igual. E muitas vezes, simplesmente o fato de derramar diante dele já começa o processo de alívio antes mesmo da resposta chegar. Pai, eu venho a ti como Ana veio. Não vou cuidar para que minha oração pareça certa. Vou apenas derramar. O que estiver dentro de mim sai. O que tiver que ser dito em palavras é dito. O que só puder ser comunicado em suspiro ou em lágrima, que seja suspiro e lágrima mesmo. Tu recebes, sem julgar a forma, sem criticar a estética, sem exigir que eu me componha antes de falar contigo. Eu venho do jeito que estou.
E tu vens ao meu encontro do jeito que tu sempre vem, com ternura, com cuidado, com consolação específica para a situação específica. E mesmo se a resposta ao que estou pedindo ainda demore para vir, que eu saia dessa oração como Ana saiu do templo, com o rosto menos triste, com o coração menos pesado, com a consciência de que, embora as circunstâncias externas ainda não tenham mudado, algo interno mudou pela simples presença de ter estado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Jesus também disse palavras específicas sobre a ansiedade. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no famoso Sermão do Monte. Ele perguntou: qual de vós pode, por ser ansioso, acrescentar um côvado à sua estatura? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Os pássaros do céu. Essa é a imagem que Jesus escolheu para falar sobre ansiedade. Pensa em um pássaro. Ele não tem despensa, não tem poupança, não sabe se amanhã vai ter o que comer. E, no entanto, canta logo cedo pela manhã, antes mesmo do café chegar, por assim dizer. Jesus está dizendo: se Deus cuida desse passarinho, que é muito menor do que tu na escala de valor, quanto mais vai cuidar de ti. Tu é filho dele. O passarinho é criatura dele, mas não filho. Se a criatura é cuidada, o filho é cuidado com muito mais atenção ainda. Essa imagem pode ser bálsamo para a ansiedade. Porque a ansiedade geralmente nasce da sensação de que a gente precisa controlar tudo, providenciar tudo, preocupar-se com tudo, porque se a gente não cuidar, ninguém vai cuidar. Mas essa sensação é falsa. Alguém está cuidando. E esse alguém tem recursos infinitamente maiores do que os nossos. E ele se importa com cada detalhe da nossa vida com intensidade que nem conseguimos imaginar. Pai, eu te trago nessa noite a ansiedade que vem da sensação de que preciso controlar tudo. Ensina-me a ser como os passarinhos que tu alimentas, que aceitam a provisão conforme vem, que não fazem despensa para as próximas semanas, que não acumulam angústia sobre o amanhã. Não é que eu tenha que parar de planejar ou de trabalhar. Jesus não está dizendo para a gente ser preguiçoso. Está dizendo para a gente parar de se consumir por dentro com a responsabilidade de garantir coisas que dependem também de ti. A minha parte eu faço, a tua parte tu fazes. E a linha entre elas é clara quando eu descanso nessa confiança, que eu durma essa noite como passarinho que já se aconchegou no ninho, que não fica calculando quanto alimento vai precisar amanhã, que confia que quando o sol nascer vai haver o que comer. Porque o mesmo Deus que criou o dia de hoje vai criar o dia de amanhã e vai providenciar conforme Ele sempre providenciou. Em nome de Jesus, amém. E Jesus continuou na mesma passagem dizendo: não andeis ansiosos dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa frase é quase terapêutica. Jesus reconhece que cada dia tem seus próprios problemas. Não finge que a vida é perfeita. Não promete que não haverá dificuldades. Mas diz: basta para cada dia o dele. Não precisa acumular o de amanhã sobre o de hoje. Muito da nossa ansiedade vem de carregar simultaneamente o que é problema de hoje junto com o que pode vir a ser problema de amanhã, e o que foi problema ontem, e o que poderia ser problema da semana que vem. Isso sobrecarrega o sistema interior humano. Nenhum ser humano foi projetado para carregar tudo isso de uma vez. Jesus dá instrução clara: carrega apenas o de hoje. O de amanhã fica com Deus até amanhã chegar. Quando amanhã for hoje, aí sim tu tem responsabilidade sobre ele.
Pai, ensina-me a viver nessa disciplina espiritual do suficiente para hoje. Que eu não fique transportando as preocupações de amanhã para hoje. Que eu não fique revisitando as decepções de ontem, acrescentando elas ao peso de agora. Que eu carregue apenas o que é meu nesse dia presente. O restante fica contigo, confiando que tu entregas de volta no tempo certo, quando eu precisar lhe dar. Essa é filosofia de vida libertadora e é especialmente necessária para a mente ansiosa, porque a mente ansiosa tem essa tendência natural de viver em todos os tempos simultaneamente, menos no presente. E o presente é exatamente onde Deus está e onde o descanso está. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma coisa importante que eu quero te dizer agora, porque talvez seja o que falta para tu poderes finalmente relaxar essa noite. É sobre confiar no sono, porque muitas pessoas ansiosas desenvolvem com o tempo medo do próprio sono não chegar. E esse medo se torna a principal coisa que impede o sono de chegar. Cria um ciclo em que quanto mais a pessoa tenta dormir, menos consegue. Quanto mais se esforça, mais acordada fica. Então, vou te dar uma permissão estranha, mas importante. Tu tens permissão de não dormir essa noite se o sono não vier. Parece contraintuitivo, eu sei, mas é libertador. Porque quando tu tiras a pressão de obrigar o sono a chegar, o sono muitas vezes chega por si mesmo. E se não chegar, tudo bem também. O corpo consegue funcionar mesmo com uma noite de sono ruim. Tu não vai morrer por causa disso. Tu não vai ficar inabilitado para amanhã. Vai ter mais cansaço do que o normal, mas vai dar para funcionar. Essa permissão de não dormir é o que libera o corpo para dormir, porque tira a luta, tira o esforço, tira a pressão que estava fazendo o sono fugir ainda mais longe. Pai, eu tiro nessa noite a pressão do sono. Não vou forçar. Não vou monitorar o relógio conforme as horas passam. Não vou calcular quantas horas ainda tenho para dormir antes do despertador tocar. Vou apenas ficar aqui, na tua presença, respirando, orando quando quiser, em silêncio quando quiser. Se o sono vier, bem-vindo. Se não vier hoje, vem amanhã. Confio que tu vais cuidar do meu descanso da forma que tu sabes, e que essa rendição traga, ironicamente, o sono mais rápido do que o esforço traria, que ao soltar a expectativa, eu descanse no ato mesmo de soltar, que descansar em ti seja mais importante que dormir, porque o descanso real não é só o sono, é também a rendição, e quem se rende a ti descansa mesmo acordado. E muitas vezes, depois de descansar acordado por um tempo, adormece naturalmente sem perceber quando foi que aconteceu. Em nome de Jesus. Amém. Eu preciso trazer uma dimensão importante agora sobre o que a Bíblia chama de paz, que excede todo entendimento. Porque essa paz é exatamente o que tu está procurando nessa noite, e entender como ela funciona pode ajudar a recebê-la com mais clareza. A paz humana comum é condicional. Vem quando as coisas estão bem. Some quando os problemas aparecem. Depende das circunstâncias externas para existir. Por isso é instável. Por isso vem e vai conforme a vida muda. A paz de Deus é diferente. Paulo escreveu que ela excede todo entendimento. Isso significa que ela não faz sentido dadas as circunstâncias. Ela aparece em pessoas que, segundo a lógica humana, deveriam estar desesperadas. Ela se instala em corações que, pela situação externa, deveriam estar em frangalhos. E, no entanto, ela está ali, desafiando a razão. Essa paz não é produzida por nós. É recebida por nós, vem de fora, desce do alto, assenta como o pássaro que escolhe pousar em determinado galho. E quando ela assenta, faz algo específico. Paulo usa uma palavra técnica, diz que ela guarda o coração e os pensamentos. A palavra grega para guardar aqui é termo militar. É o soldado que faz sentinela. A paz de Deus se torna sentinela do coração. Fica de guarda, não deixa invasores entrarem. Quando a ansiedade tenta voltar,
A paz de Deus está ali na porta dizendo: não entra. Quando os pensamentos catastróficos tentam se instalar, essa paz os barra na fronteira da mente, não pela força do meu esforço, pela presença dela mesma. Pai, eu te peço essa paz que excede todo o entendimento nessa noite. A paz que Paulo descreveu, a paz que guarda como soldado, a paz que se recusa a deixar a ansiedade voltar depois que a entrega foi feita. Coloca essa sentinela no meu coração. Coloca essa vigilância na minha mente. Que a paz tua seja mais forte do que as tentativas repetidas da ansiedade de se reinstalar. Que ela permaneça operando durante toda essa noite, durante a madrugada, até o amanhecer chegar. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar contra o inimigo agora, porque a ansiedade noturna não é só fenômeno psicológico e físico, tem dimensão espiritual também. E é importante tratar dessa dimensão em algum momento dessa oração. O inimigo da tua alma sabe que à noite, quando tu estás vulnerável, ele tem mais chance de plantar mentiras. Mentiras sobre Deus, mentiras sobre ti mesmo, mentiras sobre o teu futuro, mentiras sobre as pessoas que tu amas. Ele se aproveita da escuridão e do cansaço para sussurrar coisas que durante o dia tu não acreditarias. Mas a palavra de Deus diz que podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E resistir inclui expor as mentiras dele com a verdade de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre esse quarto, sobre essa mente, sobre esse corpo, que nenhuma mentira do inimigo tem permissão de operar aqui nessa noite. A mentira de que Deus abandonou tu está mentindo. A verdade é que Deus nunca te abandona e está contigo nesse exato momento. A mentira de que essa ansiedade nunca vai passar está mentindo. A verdade é que essa ansiedade vai passar, como tantas outras passaram antes. Nada dura para sempre em termos humanos. A mentira de que tu não vai conseguir funcionar amanhã por causa dessa noite está mentindo. A verdade é que a graça de Deus é suficiente para amanhã, seja qual for o estado em que eu chegue lá. A mentira de que tu é fraco por estar ansioso está mentindo. A verdade é que grandes homens de Deus passaram por ansiedade na Bíblia e Deus não os desprezou. Ele os cuidou com ternura. A mentira de que ninguém se importa está mentindo. A verdade é que Deus se importa. Anjos se importam. Eu que estou orando contigo agora, me importo. Uma comunidade inteira por trás desse canal ora por pessoas como tu todos os dias. Eu declaro silêncio sobre toda voz que não é a do Pai nesse quarto agora. Em nome de Jesus, que apenas a voz do Espírito Santo seja ouvida por essa alma cansada. E que essa voz seja sempre voz de amor, de consolação, de esperança, de ternura. Em nome de Jesus. Amém. Quero te deixar com algumas palavras específicas que Deus quer dizer para ti nessa noite. Não estou inventando. Estou repetindo o que ele já disse em sua palavra, aplicando especificamente para esse momento em que tu está. Ele diz para ti agora: vem a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado, e eu te darei descanso. Essa não é oferta genérica, é oferta específica para a pessoa ansiosa à noite, cansado, sobrecarregado, descanso. Tudo o que tu precisas, ele está oferecendo. Ele diz também: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Tua cama hoje tem cerco angelical. Não estás só. Há proteção ao redor que os olhos físicos não conseguem ver. E diz ainda: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não precisa sair da sombra para a paz chegar. A paz chega pela presença dele mesmo enquanto tu ainda estás no vale. E diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Inclui essa noite, incluindo essa hora específica que o relógio está marcando agora mesmo. Essas são promessas reais para ti, nesse momento. Não receitas genéricas, palavras do Pai para esse filho que veio até aqui procurando alívio.
Recebe essas palavras, deixa elas entrarem, que elas sejam mais altas do que qualquer voz ansiosa que tentava dominar essa noite. Se essas promessas te alcançaram nessa noite, se inscreva no canal Casa do Pai e volta sempre que precisar, porque a ansiedade pode voltar outras noites, e tu podes voltar aqui outras noites também. E a cada vez Deus vai ministrar conforme a necessidade específica daquela noite. Estamos caminhando para o fim dessa oração, mas quero te dar mais um tempo de silêncio antes do encerramento, para que o que foi ministrado tenha tempo de assentar. Respira fundo, solta devagar, fica. Nada que tu precisas produzir nesse momento, apenas receber. O Espírito Santo está trabalhando silenciosamente em áreas que tu nem percebes ainda. Deixa ele trabalhar. Não interfere. Não interrompe com esforço de concentração ou com cobrança de que tu sinta coisas específicas. Apenas permite. Sono talvez esteja chegando. Talvez não ainda. Tanto faz. Não é medida de sucesso dessa oração. O sono chega no tempo que chega. Paz talvez esteja se estabelecendo, talvez ainda seja discreta. Também não importa se é grande ou pequena. O que importa é que está crescendo. Continua crescendo conforme a noite passa. Amanhã será maior do que agora. Fica mais um pouco em silêncio. Vou orar agora a oração final dessa noite. Pai do céu, eu chego ao final dessa oração noturna para a ansiedade com o coração diferente do que tinha quando cheguei aqui. Algo mudou, talvez sutilmente, talvez profundamente, mas algo mudou. A ansiedade que estava apertando o peito já não aperta com a mesma intensidade. Os pensamentos que estavam girando em círculos já não giram com a mesma rotação. O corpo que estava tenso já encontrou algum ponto de descanso que antes não tinha. Isso é tua graça operando em mim. Não é conquista minha. Não é técnica que funcionou, é tu ministrando em um filho que veio até ti cansado e precisando de cuidado. Obrigado por cuidar de mim essa noite. Que o sono que está para vir, ou que talvez já tenha começado a chegar, seja profundo, que restaure o que foi desgastado durante o dia, que me entregue amanhã mais capaz de enfrentar o que amanhã trouxer do que estou agora. Que se o sono não vier ainda, a paz permaneça. Que mesmo acordado eu esteja em descanso real. Descanso que é mais do que sono. Descanso que vem da rendição ao Pai, que tudo controla. Que essa noite seja lembrada como noite em que tu visitaste essa alma ansiosa e ministraste cuidado. Para que quando ansiedades voltarem em outras noites, essa memória sirva de âncora. Que eu saiba que tu é o Deus que vem quando é chamado. Sempre vem, e que eu acorde amanhã, cedo ou tarde, com a certeza renovada de que tu me guardaste a noite inteira. Que os anjos que tu ordenaste a meu respeito cumpriram a missão deles, que a madrugada passou debaixo da tua mão. Em nome de Jesus. Boa noite, Senhor, e obrigado. Deus guarda você, Deus te cobre com suas asas, Deus te entrega o sono como presente de quem ama. Amém. Se essa oração trouxe o alívio que tu veio buscar, se inscreva no canal Casa do Pai e volta aqui outras noites, porque a ansiedade não se resolve em uma única noite, é processo. E aqui vamos continuar caminhando contigo em cada noite em que tu precisares de uma oração como essa. Esse canal existe para pessoas exatamente como tu, que chegam à noite cansadas, que carregam mais do que deveriam, que muitas vezes sentem que não têm onde colocar o que estão sentindo. Aqui tem espaço, aqui tem acolhimento, aqui tem oração que não julga e que respeita onde tu está. Se tu quiseres escrever nos comentários o que estás sentindo essa noite, pode escrever. Pode ser frase curta, pode ser apenas um nome, pode ser só uma palavra, não precisa ser elaborado. Outros pais, outras pessoas que passam pelo mesmo que tu passa, vão ler e vão orar por ti amanhã. E tu também, quando ler o que outros escreverem, vai orar por eles. Essa rede silenciosa de intercessão é um dos presentes que essa comunidade oferece.
Que Deus te guarde nessa noite que continua, que o sono chegue quando tiver que chegar, que tu acorde amanhã com mais leveza do que tinha ao deitar. Que essa ansiedade perca a força nos próximos dias e semanas pela oração que estamos fazendo noite após noite. Boa noite. Até a próxima oração aqui no canal Casa do Pai. Amém.